Caso gerou muito interesse, né? Tô feliz em ver que vocês se interessaram. Muitas pessoas falaram comigo no intervalo, perguntando se era tal remédio ou tal remédio. Será que é desse ou daquele reino? Bom, é assim que tem que ser. Vocês têm que comer homeopatia, beber homeopatia, dormir homeopatia, sonhar homeopatia. E aí sim, vocês vão se tornar bons homeopatas. Bom, como fazemos normalmente, a abordagem ao caso. Quais são as qualidades, quais são os sintomas, o que vocês observaram. A observação é muito importante na maior parte dos casos, mas nesse caso é extremamente importante. E são as sutilezas, o que está aí por trás, o que está nas entrelinhas, não tão óbvio assim, mas está lá. Não tão óbvio, um comportamento não tão óbvio dessa paciente é o que finalmente me fez chegar ao remédio. Inicialmente eu não entendi direito essa menina, então eu dei 2 ou 3 remédios e não funcionaram. E aí, finalmente, o remédio que eu dei funcionou e tudo melhorou. Como eu falei, vocês precisam entender este caso no contexto da cultura indiana, ok? Isso é muito importante, número 1. Número 2, como eu sempre falo, generalizem o comportamento do paciente. Não se foquem apenas em um aspecto do caso. O que acontece é que alguém vai se focar em 2 ou 3 aspectos do caso, alguém ali daquele outro lado vai se focar em outros 2 ou 3 aspectos do caso. Devemos sempre olhar, dar um passo atrás e ter uma visão geral daquele paciente. Vamos tentar generalizar o comportamento da paciente, ao invés de particularizá-lo. Vamos tentar generalizar o comportamento, ao invés de particularizá-lo a pequenas rubricas. Vamos tentar entender o comportamento da paciente, por que ela se comporta dessa forma. Então, qual é as características, as coisas características que observamos nessa paciente? Se você tiver que descrever essa menina em 2 palavras, o que você diria sobre ela? Falta de senso moral, ok? Falta de senso moral. Mas senso moral do que? Ela está assaltando alguém, matando alguém? Ela está fazendo algo errado? Em que sentido? Sim, você está certo. É a coisa do caso que ela teve, né? Foi a única, na verdade, foi a coisa mais imoral que aconteceu no caso, foi isso. Ela não tem um senso moral. O que mais? Como eu falei, dentro do contexto da cultura indiana, isso não se faz. E a pior coisa sobre isso, eu vou acrescentar o que o senhor falou, a pior coisa sobre isso, sobre esse comportamento moral, é que ela não tem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de ansiedade de consciência. Ela se sente mal pelo fato da relação ter terminado. Ela se sente mal por ele ter terminado o caso, não porque era errado. Ela está se sentindo mal porque acabou muito rápido. Entenderam? Ela é um pouco ególatra também, né? Tem autoestima muito excessiva. Yeah, okay, good. Egolatry. She has a high self-esteem or Ela acha excessive self-esteem. que ela é... But she's very soft-spoken. Mas ao mesmo tempo ela é muito tranquila. She thinks she cannot be criticada. criticized. She should not be criticized. She's so soft-spoken. Mas ao mesmo tempo ela é muito She's- tranquila, Look at mansa. her, Olha how só. she's sitting. Olha como ela se senta. Será que a linguagem corporal é a de uma pessoa altamente egoísta ou ególatra? Não, mas ela
Parece ser uma pessoa manipulativa, né? Manipuladora. Né? Yes. Very manipulative. Manipulative, malicious also. She wants to take the revenge. Ela quer se vingar, ela quer... Vocês concordam com o que a Regina falou? Que ela é altamente ególatra, egoísta? Vocês concordam que ela é egoísta? Quantos de vocês concordam que ela é egoísta? Metade de vocês, mais ou menos, né? Aqueles que concordam, por favor, me digam por quê. E aqueles que não concordam, me digam por que não. Alguém? Aqueles que concordam, por favor, me digam por que você acha que ela é egoísta. Ela se senta como uma menininha de fala mansa. A linguagem corporal não é de uma pessoa egoísta. Se você concorda, me diz sim e por quê. Se não concorda, me diz não e por quê. Bom, a linguagem corporal dela pode até não parecer, mas a história de vida dela é toda de uma pessoa centrada só em si mesma. Aliás, ela age muito como se fosse uma criança mimada, o tempo inteiro tem que ser do jeito dela. Então, quando eu falei descreva essa garota em 2 palavras, eu queria a palavra criança mimada. E? Uma criança mimada, ela, quando é contrariada, ela reage com a cólera violenta, né? Ela reage com violência, quebra as coisas, né? Joga as coisas. E ela também age como se ela estivesse acima disso tudo. Ela não se importa com o sofrimento da mãe, com o sofrimento da outra mulher. Entra na parte de falta do sentimento moral, que já foi falado aqui. Okay? Por isso tudo, eu acho que ela é uma pessoa muito centrada em si mesma. A vida passa, ela não se interessa em estudar, em trabalhar, em crescer, em constituir relações saudáveis e age como se fosse uma criança, não quer crescer. Com certeza. Uma das coisas que eu falei, uma criança mimada, que quer que as coisas sejam do jeito dela. E se ela não conseguir as coisas do jeito dela, ela chora e consegue, acaba conseguindo. E qual é a outra coisa bem característica nessa criança, ou nessa menina? Uma palavra para descrever ela seria uma outra palavra? Fingimento. Não, na verdade ela é muito aberta em relação a isso. Não tem nenhum fingimento. Eu quero isso, eu não vou fazer isso. O professor é mau, o professor é chato, eu quero esse namorado, eu vou atrás, ele é casado, mesmo assim não tô nem aí. Spoiled child who's possessive, who wants attention, que quer atenção, que quer se agarrar nas pessoas, quer que as coisas sejam do jeito dela, fica com raiva, joga as coisas, arremessa, quebra. Ou seja, uma criança mimada. Isso já é uma característica aqui, uma palavra que diz tudo, uma criança mimada. O que mais? Professor, não parece ela ser tola? She seems to be maybe fool. Fool? Não. Child maybe, yes. Childish. Ela pode ser infantil, mas não tola. Not a fool. Ela se comporta como se nada estivesse acontecendo. Yeah, so not bothered. Ela não se perturba. Uma criança não se perturba, não se incomoda. Uma criança não se incomoda. Uma criança não se incomoda com o que os pais falam. A criança faz o que ela quer. A criança não entende que a mãe está sozinha, está cuidando dela sozinha. A criança não se importa, não segura o trabalho, não segura o emprego, né? Ela devia até contribuir com a família, trabalhar. Não devia ser um peso, um fardo para a mãe. Ela devia não poder incluir lascívia. Sim, a questão do sentido moral ela é completamente imoral, mas imoral apenas em relação a só a sexualidade, relacionamento, amor. Podia dizer que ela é naive? Could I say that she's naive? Could be, yes. She can be a naive person. Pode ser, naive, ingênua.
Pode ser. A palavra que eu estou procurando é perdidamente apaixonada. Uma pessoa que é apaixonada, simplesmente, completamente apaixonada, que quer estar com um homem o tempo todo. Ela primeiro encontrou um homem casado, tudo bem, não estou nem aí se ele é casado, eu preciso dele, eu quero ele, ele tem que estar comigo o tempo todo. E quando esse relacionamento terminou, ela começou a pegar no pé da mãe. Oh, acho um marido para mim, eu quero casar, eu quero casar. Aí a mãe tentou encontrar um rapaz, finalmente ela encontrou um rapaz. E o noivo, ele é da marinha, aí ela fica grudando nele. Oh, por que você não me liga? Me ligue todo dia. Às vezes não é possível, né? Porque às vezes o navio está numa área em que não há sinal. Então, assim, uma romântica. Não, criança mimada e comportamento imoral. Alguém falou sobre comportamento contraditório, né? É sempre culpa dos outros. É sempre culpa dos outros. Não, era a professora que estava errada, era o chefe, foi meu chefe, o chefe fez isso, a professora que fez isso. E qual a reação dela para tudo? Qual a reação dela para tudo? Chorar. Ou cólera, a raiva. E, resumindo nisso tudo, tá, qual é esse comportamento? Que comportamento é esse? Isso é normal? Isso é um comportamento normal? Sim. É? Em uma palavra, comportamento histérico. Não é normal para a situação. Reagir a uma situação de uma forma diferente. Um relacionamento termina, ela pula para outro, sem pensar, o humor muda. O Antônio falou no intervalo, talvez ela até tenha tido um relacionamento físico com o chefe e agora ela quer casar, por quê? Ela quer ter de novo essa sensação de intimidade, essa relação de intimidade, né? Em outras palavras, é uma menina histérica cujo comportamento é imprevisível em qualquer situação. A reação dela será diferente ou exagerada. Ninguém pode assim predizer, né? É impossível predizer como que ela vai reagir. Uma menina mimada, né? Uma romântica incorrigível e até o ponto de chegar a imoralidade, um comportamento imoral, né? E ela força a barra até ela conseguir o que ela quer. Interessante que o comportamento dela é exagerado, inclusive porque desmaiou no funeral do pai, tentou suicídio mais para se mostrar, né? Então, no momento que ela terminou o relacionamento, então o comportamento dela é muito exagerado, né? And nobody talked about suicidal behavior except the mother. Falou nessa parte, né? É uma reação exagerada também, né? E histérica, porque na verdade ela não queria se matar, ela queria mais a atenção, né? It was just an attention-grabbing behavior. Chamar atenção. É um comportamento It was just an attention-grabbing. Ela só queria uma técnica de chamar atenção. Então, uma moça histérica que com tendência suicida, comportamento suicida, mas para conseguir o que ela queria e para atender, né, suas necessidades, o humor mutável, variável,
E, como eu já falei, é importante entender no contexto da Índia, tá? Esse comportamento na Índia não é aceitável. E o que ela faz? Como é que ela se comporta, apesar de ter feito alguma coisa errada? Tem alguma ansiedade de consciência? Não. O que ela tenta fazer? Ela tenta justificar esse comportamento. Então, é alguma coisa que você não deve fazer na Índia, né? E ela tenta justificar. Como é que chama isso? Algo que você... mini saia está na moda. Todo mundo usa mini saia. E aí, nas lojas, você só compra roupa curta. Né? Não existe, eu procurei em todo lugar, não existe saias compridas. E aí justifica, né? Por que eu estou usando saia curta, mini saia? Não, é só isso que a gente consegue comprar, tá na moda. Fumar, beber, normal, todo mundo faz isso. Não tem nada de errado. Isso é chamar de quê? Como é que você chama isso? Libertinismo. 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 Significa o quê? Que você tenta justificar um comportamento dizendo que é comum, é normal, né? Tomando liberdades com um comportamento moral e tentando justificá-lo dizendo que é comum, normal. Então, inicialmente, considerando a sua disposição de choro, o seu egoísmo, sua grudação nos outros, sempre querendo algum tipo de apoio, não consegue ficar sozinha, muito teimosa, uma criança mimada, né? Eu prescrevi pulsatila. Não funcionou. Considerando o humor variável e esse comportamento imprevisível, esses desmaios, essa alegria seguida de uma tristeza. Então, ou seja, comportamento histérico, eu prescrevi Crocus. Não funcionou. Por isso que eu disse, todo mundo que pensou em pulsatila, pensa em pulsatila e depois elimine. Quem pensou em quina, sempre reclamando. Licopódio. Por que licopódio? Por que licopódio? Alguém tem outra sugestão? As pessoas estão me perguntando assim, que tipo de reino, qual o reino em que ela se enquadra? Ela parece muito com remédios do reino animal. Animal Kingdom. Yes, then Lycopodium. Então, licopódio. Então, por que não? Mas, como nada aqui segue as regras... Because he is animal kingdom, and I said it should not be the normal remedy. Yes, okay, so since nothing, the normal remedies don't apply. Ok. So, nós pensamos em tarântula, pensando no reino mineral, no reino animal, porque ela é histérica, porque ela tem a ligação com a música, ela tem essa parte da raiva violenta, né? Mas nós também não estamos descartando licopódio, porque ainda tem o outro lado da competitividade, o medo lá atrás. Pensei nisso aqui agora, o medo de falhar lá nos exames, nos estudos, o medo da escola, a dificuldade com a competitividade. Ela é muito covarde, né? E racionaliza tudo. Rationalize everything. Tá. É medo da prova? Ou é medo de que ela possa ser comparada com os outros? Ela não quer ser comparada com os outros. I think fear to be compared. Ela é covarde. Ela prefere deixar do que sofrer algum tipo de comparação negativa. Sim. Ela não consegue receber comentários negativos. Se ela for comparada com os outros e sair na pior, ela não vai conseguir aceitar isso. Não consegue aceitar isso. É por isso que eu disse, sim, ela é extremamente egoísta. Mas o ego
está presente de tal forma que não está sendo expresso de uma forma aberta, mas está sendo expresso de uma forma em que ela tem que ser o número 1. Ou então, não brinco mais. Se eu não for o número 1 e... Tá, se eu não for o número 1 e não tiver mais ninguém, tudo bem. Mas se eu não for o número 1 e tiver outras pessoas, não quero brincar mais. Não quero ninguém me repreendendo, não quero ninguém falando comigo. Só para confirmar, o senhor falou ególatra e não egoísta, certo? You talked about egolatry, not selfish. Egotism. You said selfish, que é egoísta, e arrogante também. É o que nós chamamos de a arrogância subterrânea, onde ela não está assim expressa abertamente, né? Ela é expressa pela forma como ela age. Então, se você repreendê-la, se você ralhar com ela, ela não gosta, ela não quer ser comparada, ela não quer ser classificada. Ela não quer ser classificada. Ela quer estar sempre em cima. Então, seria arrogância subterrânea. Professor, mas para ela, ela é a melhor de todas, não? Yes! For her, she's the best of them. Ninguém mais conta. Juntando a isso, essa parte sexual que ela tem, então pensaria em platina. I would say platina. Excellent. Muito bom. Excellent. Excelente. Então, esse é o laudo. Aqui, ovário direito, né? Olha só, agora 33 por 21 por 23, volume 8cc, aqui agosto de 2013. Aquele laudo inicial era de 2010. Então, eu levei 3 anos para fazer com que ela ficasse melhor. Aqui o ovário esquerdo, também 8 centímetros cúbicos, né? 8cc. E agora normal. Então, ambos os ovários normais, em tamanho, dimensão. Não há mais lesão cística. Dr. Bandish. O medicamento que eu encontrei foi platina. Ela se julga superior. She considers herself better than Yes. everybody else. Yeah, tell me, but what are your... Tá, mas quais os sintomas? Indiferente às críticas, insensível às críticas, libertinismo. Yes, exactly. But the whole general... Mas o comportamento geral, como eu disse, eu prescrevi Pulsatilla, Crocus e mais um, eu esqueci qual. Mas esse é o entendimento do caso. Dr. Bandish. Ok, o comportamento é imprevisível e ela não gosta de ser contrariada. Falou em apaixonada e romântica. Eu não entendi por quê. Porque no apaixonada eu perceberia ela envolvida. Não, in lovely. É um romântico incorrigível. Não é apaixonada. Seria mais um romântico incorrigível. Significa meninas que se apaixonam por qualquer pessoa. Seja quem for. Seja mais velho, mais novo, bonito, feio. Ela falou, não, arranja um marido para mim. Não, basta que seja homem. Eu quero casar. A gente chama, então, de meninas românticas incorrigíveis, que não se importa. Seja quem for, ela quer casar. E por isso que ela se apaixonou pelo homem casado e ela já sabendo que esse relacionamento não ia dar em nada. Então que ele terminaria em algum momento, que não era correto. Romântico incorrigível. Eu estou traduzindo como romântico incorrigível, mas deve haver uma outra rubrica.
Meu entendimento do caso foi, então, esse comportamento dessa menina seria contraditório, né? Não é o correto, imprevisível. Ela se matricula num curso, estuda uma semana, aí vem a prova, não quero fazer não. Aí ela estuda em casa, né? Ela lembra da matéria, né? Ela se matricula na escola, a professora falou que vai, falou alguma coisa, não vou mais não, porque eu não gosto da professora. Então, meu chefe falou que eu não estava sendo eficiente o suficiente, aí deixei de ir ao trabalho, meu noivo não me liga, não gosto mais dele. Então, ela joga fora as pessoas. Então, comportamento contraditório, imprevisível, muitos sintomas de oposição ou contraditórios, respostas extremas até a uma situação normal. Ela desmaiou no enterro do pai. Tá, mas aí pode até ser normal, mas depois disso ela não conseguiu ir a nenhum outro enterro, mesmo nas orações, né, da igreja dela. Ela sai da igreja durante a missa, né, e as pessoas estão rezando, né, nem necessariamente lendo, rezando alguma oração que ela sabe de cor. Ela fala, não é assim que deve ser rezado ou orado. Então ela fala, eu tenho minhas próprias orações, né. Aí eu perguntei para ela, quais são as suas qualidades? Ela falou, eu sou linda, inteligente. Aí eu falei, por que as professoras não gostavam de você? Aí ela falou, provavelmente porque eu era inteligente demais. Então, eu era muito inteligente. Aí eles me odiavam por isso. A sutileza, a arrogância sutil, a arrogância subterrânea. Seria a platina subterrânea. E as tendências suicidas que, na verdade, são mais para conseguir o que ela quer. Choro para conseguir o que ela quer. Eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter isso. Simplesmente, seja o que for, de qualquer forma. Comportamento inaceitável em circunstâncias normais e dentro da comunidade. E apaixonar-se com a pessoa errada. Se você pensar na rubrica, há só 2 remédios, natriumuro e ignácia, mas é apaixonar-se por pessoas erradas, né? Ou seja, apaixonar-se por qualquer pessoa, seja quem for. As rubricas desse caso: histeria, disposição suicida, mudança de humor variável, libertinismo. E se nós olharmos aqui, né, se nós repertorizarmos, platina, alúmina, iociamos, licopódio, fósforo, beladona, estramônio, veratrum, sulfur, nos vômica. Tantos remédios. Todos os remédios arrogantes. Sulfur, veratrum, licopódio, platina. Todos os remédios arrogantes. Como eu falei, pulsatila, eu prescrevi, não funcionou. Nos vômica, a raiva da nos vômica, a sensibilidade da nos vômica, a irritabilidade da nos vômica também não está presente. Nos vômica vai matar a pessoa, não vai chorar, nem vai deixar a pessoa. Vai ou matar a pessoa ou simplesmente chutar a pessoa da vida. Estramônio, sim, muito grudento, comportamento muito grudento, mas estramônio é friorento e ela é calorenta. Beladona também, mas beladona é um remédio mais vivaz, cheio de vida. E os picos da beladona não estão presentes. Licopódio, sim, alguém falou licopódio.
a reação de covardia, mas que não mostra, né, de uma forma muito aberta. E os Siamos têm a sexualidade bastante exacerbada. Nessa menina existe isso, mas, como alguém disse, é quase um comportamento ingênuo. E o Siamos pode ser naivo, mas eles são bastante inteligentes. Essa menina acha que é inteligente, mas ela se comporta como uma criança. Quase como uma pessoa tola. Ela se comporta como uma criança. A Lumina, obviamente, com certeza não. A Lumina seria bastante tranquila, mas de fácil lida, muita confusão, muita irresolução. Moldável seria uma Lumina. A única coisa que sobrou foi Platina. Bom, o que eu pensei também foi o que ela queria fazer. Ela falava para a mãe arrumar um marido para ela, sempre arrumar um marido. Então eu coloquei a rubrica obsessão, casamento obcecada pela ideia de. Casamento obcecada pela ideia de. Só sobrou Causticum, Platina, Belladonna, Veratrum. E quando ela disse que era inteligente, eu sou bonita, eu sou a melhor, eu sei tudo, mas eu não posso fazer provas, eu sei ler, mas eu não gosto de fazer testes, fazer provas, eu não gosto de fazer testes. Eu acrescentei então ilusão que ela é superior que ela é. Ilusão também de ilusão da grande pessoa que ela é. É uma ilusão. Ela não é. Ela não é tão bonita assim. Ela não é tão inteligente assim. Ela não se formou na faculdade, só tem um diploma de nível médio. E mesmo assim ela não passou também no ensino médio, não concluiu o ensino médio. Ou seja, uma ilusão de ser uma grande pessoa. Ilusão de superioridade. O único remédio que surgiu foi Platina. Uma apresentação atípica de um remédio. Um remédio comum, um remédio normal que todos nós conhecemos. Todos nós sabemos que o Platina são bastante arrogantes, superiores, complexos de superioridade. Eles são grosseiros, são desdenhosos, desdém com os inferiores, desdém com os subordinados, desdenhosos são duros no inferior e brando com os superiores. Mania religiosa tremenda, lascivos, tremendamente lascivos, adúlteros. Mas aqui no caso, nós temos uma Platina branda, mansa, que gruda nos outros, que precisa de atenção, que quer atenção. Choro, contrariedade de Ignácia, nos Vômica, Platina, Stramônia e Tarântula. Choro, contradição de contrariedade de. O Platina também se chora quando é contrariada. Como eu falei, essa foi um quadro atípico. Esse foi um quadro atípico de um remédio comum. Vamos estudar agora o Platina em detalhes. É o metal mais precioso, frequentemente encontrado e utilizado na nossa vida diária, especialmente em joias, na fabricação de joias. É mais cara do que ouro. A platina é ainda mais cara do que ouro. É uma das substâncias mais duras no mundo. Tem um complexo de superioridade tremendo. E platina também sempre pensa que... Não, na verdade não tem dúvida nenhuma na mente de um platina. Não há nenhuma confusão na mente de um platina. Eles sabem que são superiores. Não é como se eles pensam que sejam superiores. Eles sabem que eles são superiores.
Eu sei que eu sou o melhor. Eu sei que eu sou o melhor. Ninguém mais é tão bom quanto eu. Você nem precisa me convencer disso. Eu não preciso convencer ninguém disso. Eu sei quem eu sou. Eu sou o melhor. É um dos remédios mais egoístas e mais arrogantes da matéria médica. Arrogância. Arrogante com inteligência ou arrogante com estupidez. Que era o caso dessa menina. Uma arrogância com estupidez ou burrice. A platina é arrogante com outras raças também. São pessoas racistas. Pessoas racistas, aqueles que desdenham de outras raças. Há uma confiança excessiva. Confiança excessiva em platina. Uma sobreconfiança. Eles têm desdém por todos. Você não é nada. Você não é nada perto de mim. Sai daqui. Sai da minha frente. Eu não tenho tempo para você. Eu nem quero falar com você. Eu nem quero olhar para você. Sai da minha cara. Na Índia, se há um cachorro abandonado, o que você faz? Você faz assim, né? Se você vê um vira-lata na rua, a gente fala assim, Hari, Hari. Passa, em português, né? Passa, passa. O platina se comporta assim. Passa, passa. Sai daqui. Sai do meu caminho. Show. Desdenhoso de outros. Descarta aquelas pessoas que vão contra a sua vontade. Descarta essas pessoas. Se você não ouvi-los, você não vai ter papel algum, lugar algum na vida dessa pessoa. Você nem sequer existe para o platina. Você existe para mim e agora você está morto porque você não tem nenhuma, não faz sentido na minha vida. É duro nos superiores, perdão, duro nos inferiores e brando com os superiores e sente-se pomposo, sente, aqui a gente viu esse sintoma hoje de manhã, né? A importância sente. O Feramur também tem isso, a coisa da importância. Sente a sua importância. Posição social preocupada com a posição social. Tem que ser os melhores. Eles têm que ter o melhor. O Veratron 3 marcas nessa rubrica. Também pode ser um remédio bastante sofisticado. Muito arrumadinho e bem vestido. Almofadinha. A primeira, o Father escreve na sua matéria médica sobre platina que os platinas, as moças de platina são muito arrumadas. Essas mulheres mais velhas bem arrumadas. Como, por exemplo, a realeza. A realeza. Como as rainhas, os reis, os príncipes, as princesas. Aqueles têm um comportamento bem adequado, sofisticado. Essa mulher, essa menina era uma platina subterrânea, sofisticada. Tudo é muito exclusivo, muito exclusivo. Um calcária, um natromor e um platina. Exclusivo. Tem muita elegância, muita pose. Pode ser bastante extravagante, muito aprumado. E pode ser bastante almofadinha. Aquelas pessoas que se vestem em desacordo com a ocasião. Muito afetado. Aqueles que vão, por exemplo, usam joias muito caras em um funeral, em velório, ou que usam roupas muito simples para um casamento, ou aqueles que se vestem como se estivessem indo para uma grande festa, num salão, para ir ao supermercado fazer compras. Isso é o foppish. As pessoas que não se vestem de acordo com a ocasião.
podem estar bastante elegantes, extravagantes, ou ao mesmo tempo podem ser o foppish, que é aquela pessoa que se veste em desacordo com a situação. Muita vaidade também. É um remédio histérico, sensível e emotivo. E esse era o caso da nossa paciente. Histérico, sensível e emotivo. E com mudanças de humor muito rápidas. Uma mudança de humor muito rápida e comportamentos alternados. Platina também tem mania religiosa. E a sexualidade também, ou seja, sintomas contraditórios. Uma mania religiosa com sexualidade exacerbada. Especialmente depois do trabalho de parto, durante o trabalho de parto ou após o trabalho de parto. Durante o puerpério, o período pós-parto, mania religiosa com sexualidade exacerbada. Ao mesmo tempo, oposta a essa mania religiosa, eles também podem ter sentimentos ateus, de nenhum sentimento por Deus. Ateus. Ou ódio a Deus. Sintomas contraditórios. Muitos sintomas contraditórios. Eu falei hoje de manhã, né, que a platina e o ferro são dois remédios, dois metais emotivos e sensíveis. Mas em ferro não há contradição. Pelo menos não há contradição de sintomas. Enquanto que a platina tem diversos sintomas contraditórios. Porque eles são histéricos também. Se você prestou atenção nos exames, nos laudos daquela paciente, vocês lembram dos exames da paciente? Ambos os ovários estavam envolvidos, mas os cistos eram maiores, ou estavam mais no ovário esquerdo. Vocês lembram disso, né? Havia mais cistos no ovário esquerdo. Olha só o exame. Ambos os ovários têm cistos, com folículos, mas as mudanças são mais marcadas no ovário esquerdo. E a platina é um metal. Geralmente todos os metais têm lateralidade direita, especialmente os metais pesados. Mas platina é um metal de lateralidade esquerda. E ferro tem mais lateralidade esquerda, é mais frequentemente com lateralidade esquerda, mas pode ser dos ambos os lados. Mas mais frequentemente lateralidade esquerda. Já a platina é um metal de lateralidade esquerda devido à sensibilidade e devido à emotividade. É um remédio bastante rude e abrupto, insolente. Rude, abrupto, insolente. É um bom remédio para queixas que surgem no puerpério, no trabalho de parto e no parto. As queixas de um platina geralmente começam depois da perda de um emprego. Ou depois da perda de uma posição no emprego. Não apenas perder o emprego, ou se eles forem demovidos, né, no trabalho, ao invés de serem promovidos, são demovidos, ou se eles estão muito ansiosos, ou se eles estão, na verdade, estão passados numa promoção. Eles estão lá esperando uma promoção. O platina está lá esperando uma promoção e outra pessoa pega aquela promoção. Se eles não conseguirem aquela promoção e outra pessoa consegue, então a platina começa a ter problemas.
porque o ego é ferido. Eles se sentem humilhados. Então as queixas se começam depois da perda de emprego, ou perda de posição no trabalho, ou algum tipo de humilhação, ou reprimenda. Vocês viram essa menina quando ela foi reprimida, na escola, porque ela colou, passou por uma contrariedade e ela, a partir desse momento, parou de confiar nas pessoas. Mas o que ela estava tentando dizer é que sim, eu fui humilhada em toda a escola, na frente de toda a escola, é por isso que eu não vou mais estudar, não vou mais à escola. É isso que ela estava querendo dizer. Eu fui humilhada na frente de toda a turma, de toda a escola, então agora eu não vou mais estudar. Não vou mais estudar naquela escola. Não gosta de que sintam pena ou que sejam assim, compassivos. Eles são afetados pela pena dos outros, pela compaixão dos outros. Tem uma agravação do consolo. O consolo agrava. Como netromur, como sépia, como carcinosina. Forte agravação do consolo. Comportamento imoral é um remédio imoral. É um remédio não diligente, apesar de ser um metal, é um remédio não diligente. Imoral, comportamento imoral, então, é que a platina pode ser adúltera, eles têm libertinismo, e eles beijam e abraçam todos. Eles gostam de beijar e de abraçar qualquer um, como Pulsatila. Beijam e abraçam todos. Um remédio bastante sexual. Por isso tem todo um leque de sexualidade aí. Pode ser amáveis, amorosos, uma mania obscena, lasciva, desejo sexual excessivo, levando até ninfomania. Pode até levar a um comportamento lascívio. Mania de lascívio. Mania, desejo de lascividade. Ou seja, fantasias sexuais, isso, fantasias lascivas. Gosta de se envolver em conversas obscenas, conversas sexuais, que diminuem as mulheres, homens obscenos, que se envolvem na busca de meninas mais jovens. Nós vimos hoje de manhã, né? Fósforo e platina. Homens mais velhos, com comportamento obsceno, procurando meninas jovens. E, devido a isso, eles têm um comportamento imoral, assim como a questão do romântico incorrigível, bastante sexuais. Eles podem se apaixonar, por causa disso tudo, eles podem se apaixonar com qualquer um, incluindo pessoas do seu próprio sexo. Homossexualidade, ou podem se apaixonar com animais, e eles têm o que é chamado de coito anal, com as mulheres, sodomia. Coito anal com mulheres e coito anal com animais. Platina também pode ser afeminado. Homens de platina podem ser afeminados. E mulheres de platina, ou meninas de platina podem ter também hábitos masculinos. Mulheres e meninas. Afeminados ou, no sexo oposto, um comportamento masculinizado em mulheres e em meninas. Sifilítico. As mulheres que se comportam como homens e homens que se comportam como mulheres. Isso é sifilítico. Sexualidade pervertida.
ditatoriais, dominadores, contrariedade intolerante a. Platina pode ser também cruel, brutalidade, desumanidade, falta de compaixão. A nossa paciente, o pai já tinha morrido, a mãe estava sozinha, trabalhando para conseguir sustentar a família, e mesmo assim ela não sentia nenhum tipo de compaixão. Ela continuava largando os empregos, não ficava no trabalho. Isso é a falta de simpatia, a falta de compaixão pelos outros. E ela pode ter sentimentos de abandono e pensar que está sozinha no mundo, que ninguém é igual a ela, ninguém como ela, ninguém que seja comparável a ela. Então, ela pode ter essa sensação de abandono, em que ela tem a sensação de que ela está sozinha nesse mundo. Disposição suicida, mas frequentemente é uma forma de ameaçar as pessoas, porque ela não tem a coragem, né? E ela tem um medo exacerbado da morte. Então, o suicídio na platina seria mais frequentemente um comportamento manipulador. Então, as pessoas tentam suicídio de tal forma que eles não se prejudicam, né, e nem morrem. Ela só tomou um desinfetante, sei lá, alvejante, né? Ela não vai morrer. É uma ameaça branda, é usada como uma forma de manipular as pessoas para que elas façam o que ela quer. Também é um dos remédios mais ingratos. É um remédio importante, muito grande, tem tantas facetas, tantos sintomas. Você tem que entender a platina de todos os ângulos, para que você, então, não perca, né, a possibilidade de identificar uma platina. Ingratos, quina, sulfur, tarântula. E pode ser violenta, levando a ações, né, de raiva, impulso de matar os seres amados, né, seu próprio filho, matar seu amado marido. Olha as palavras, né, que estão sendo usadas. Não é assim, matar o marido. Não é matar simplesmente o marido. É matar o marido amado, né? O marido que a ama muito. Ela tem essa sensação de querer matá-lo. E mania de violência. Seria a mania de religião, né, de essa religiosidade. E também, claro, elas podem ser pessoas que gostam de vingança, a pessoa vingativa. Então, a pessoa vingativa. E malévolo, malicious, malévolo e vingativo. Tem nada de bom nesse remédio, né? Tem nada, não tem nenhum sintoma bom para esse remédio. Tudo negativo nesse remédio. Realmente é o metal mais precioso, mas olha só. Em contraste com o auro, que também é um metal pesado, como é que ele é? Eles têm um sentido de moralidade, responsáveis, têm um comportamento apropriado, sério, muita ansiedade de consciência, mas também é um metal pesado, também muito precioso, mas olha só a diferença de ouro e platina. Então, com
Hoje nós vimos 2 apresentações diferentes dos metais pesados, o ferro e o platina. Aí amanhã nós vamos passar os sintomas dos metais pesados e eu vou dar a vocês alguns outros sintomas que nós podemos acrescentar aos sintomas de grupo dos metais pesados, que vai ajudá-los a chegar ao remédio nesses casos complicados, certo? Essa paciente aí, os sintomas da egolatria, da altivez, do egoísmo, eles existiam, mas eles estavam por trás de outro comportamento. Não é isso que faz uma imagem diferente? Parece que a psicose não era tão intensa, por isso que não apareceu? Ou era a psicose que estava muito exaltada e estava escondendo? Eu estou meio na dúvida. É por isso que eu falei, né? É uma coisa subterrânea, né? Foi isso que eu falei. Mas havia indicações sutis, né? Quando a mãe estava falando sobre ela não estava nem aí. Deixa ela falar o que ela quiser, estou nem aí. Numa boa. E a professora também, estou nem aí. Foi culpa dela mesmo. Então, foi o chefe, foi culpa dele mesmo. Que era uma platina perdedora, que ela não estava vencendo na vida. Ela queria namorar o chefe, não conseguiu. Ela ficou com o outro qualquer. Ela queria ir bem na escola, não foi. Se ela fosse uma vencedora, provavelmente ela seria mais... Muito egoísta. A visão a curto prazo. Ela quer gratificação instantânea. Ela não está nem importando com as consequências. Nem com a mãe, só se importava consigo mesmo. Nada, pensava em nada. É por isso que eu falei. É um tipo diferente de apresentação. A arrogância, né, estava lá, mas não era muito óbvia. Então, acho que podemos... Mais alguma pergunta? Ou vamos encerrar? Alguma outra pergunta? Se não, nós podemos encerrar por hoje e voltaremos amanhã novamente com mais alguns remédios atípicos. Mas cuidado, pode haver um remédio normal, ou melhor dizendo, uma apresentação normal com remédio, né, com apresentação normal. Então cuidado, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado.